Bom dia, rosas de Saron, lírios dos vales, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Hoje, agora há pouco, eu estava me lembrando de um versículo da Bíblia escrito pelo apóstolo Paulo, que fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. E quando eu li, me lembrei desse versículo, eu fui tomada por uma sensação muito profunda de experimentar o peso de glória. Nessa jornada das chamas gêmeas, quando você tem, como a gente fala, o grandioso privilégio de conhecer, encontrar, se esbarrar com a sua polaridade oposta, você passa por alguns movimentos de ser confrontada com alguns aspectos seus que estão desalinhados, que a gente pode chamar e chamam de feridas da alma. E uma dessas feridas que nós iremos destacar, tratar hoje, é a ferida da humilhação. Eu não gosto de chamar de ferida, porque eu entendo que quando você fala exatamente ferida, pressupõe algo que tenha sido gerado externamente. Eu não sei, eu tenho essa concepção, mas ainda vou pensar sobre isso. Contudo, essas feridas, elas são geradas pelas nossas escolhas. E a gente precisa ter esta visão, a gente precisa clarificar essa visão, para a gente tomar a responsabilidade de nos livrar dessas formas pensamentos, dessas memórias, com muita responsabilidade. Porque se você ainda se sente uma vítima, alguém que foi ultrajado e ferido, você não consegue se livrar disso. Mas também existe um outro aspecto neste movimento, que é quando você vai galgando e adquirindo esses pesos de glória, que é de fato quando você toma ciência de tudo que você está vivendo e você começa a ter práticas que não se alinham mais com nenhuma sombra, com nenhum aspecto negativo. Você começa, a partir do momento que você vai ganhando clareza do processo, você vai fazendo escolhas, como a gente sempre fala aqui, alinhadas com o amor e com a verdade. E se quando você, mesmo fazendo essas escolhas, mesmo alinhado com a verdade, mesmo alinhado com o amor, você ainda assim passa por situações que a Bíblia chama de tribulação, você está produzindo este peso de glória que nenhuma conquista humana vai conseguir te dar. Nesse percurso, uma das maiores queixas do feminino é com relação a esse sentimento de ser humilhada nessa jornada. E muitas vezes, esta humilhação, ela está vinculada à comparação
que a feminina está sempre fazendo da sua vida com a vida do desligado. É interessante que essas comparações, elas ainda trazem um grande equívoco na Divina Feminina. Durante todo esse percurso, antes dela virar definitivamente a chave, ela vai se equivocando ao longo desse percurso, porque ela ainda está vinculando todo o processo que ela vive à dualidade e aos aspectos também materiais de conquista. E por causa disso, ela ainda se compara. E essa comparação, se você investir um tempo em analisar de fato o que está alinhado com as verdades do amor, você não vai sucumbir a esta sensação de humilhação e de comparação, como se a vida do outro, em algum aspecto, sempre desse certo, ou como se ele tivesse num patamar mais elevado que você, ou como se as conquistas do outro, ainda que fossem apegadas ao materialismo, fossem mais intensas e mais produtivas do que você, como se o outro ainda vivesse num aspecto mais harmonizado que você, ainda que você discordasse de algumas escolhas, parece que o outro está sempre espelhando para você um brilho que não é seu. E eu quero falar para você que esse é um grande equívoco nessa jornada. E este espelhamento, e se você não tiver se identificando com esta fala hoje, você pode buscar dentro de você uma forma de ajudar o coletivo neste movimento de cura, porque esta é uma grande ferida nesse coletivo. Um grande equívoco. Eu não vou chamar de ferida, eu vou chamar de equívoco. Um grande equívoco. Porque todas essas comparações, todas essas situações que te fazem se sentir humilhada, na verdade, está tratando de uma visão equivocada da vida e da manifestação do que de fato é a glória da divindade. Esta jornada, ela começa a ganhar um outro pulso, uma outra frequência, quando você se dissocia totalmente da visão dual da existência. Enquanto o seu conceito de conquista, ele ainda está alinhado e vinculado a essas manifestações na matéria, e ainda a esta visão distorcida, você ainda está alimentando isso que você chama de ferida da humilhação, ou isso que você chama de se sentir menor ou subjugada. Seja o que for, o nome que você der, ou a sensação que você tiver. Como se o outro fosse inalcançável e tivesse diante de um pedestal. E você está sempre fazendo um certo nível de comparação. Esta é uma visão equivocada do feminino. Porque como o feminino está aberto para o amor, a parte que desperta se abre para o vínculo de amor, do amor verdadeiro, do amor divino. Ela vive
sempre diante da vulnerabilidade do amor. Porque não tem como você se abrir para o amor se você não se permitir a vulnerabilidade. E muitas vezes isso que você vê no outro, quando você se compara, é, na verdade, uma inabilidade de se abrir para o amor e de se tornar vulnerável, o que causa uma casca disfarçada de fortaleza, que mais produz enganos e inverdades e teatros do que propriamente a experiência da verdade do amor que você está galgando e trafegando. O convite para você hoje é ressignificar o seu olhar sobre aquilo que você chama de humilhação ou de não conseguir se perceber ou se amar ou autorrejeição. Seja qual for o nome que você dê a essa sensação e esse sentimento, ele está atrelado, ligado a esse equívoco que esta dimensão aqui vive. Quando cria-se falsas fortalezas vinculadas em estruturas que não são a verdade do amor. E você vê isso em todos os arraiais religiosos e artísticos. E nós estamos prestes a acompanhar muito de perto a queda de todos esses véus. A gente está muito próximo de entender de fato que quando você encontra o amor, você já encontrou tudo. E tudo aquilo que não está vinculado ao amor e à verdade é, na verdade, um grande teatro, no qual a maioria das pessoas vive hoje. Romper com as estruturas desse teatro e talvez a conexão e a dinâmica que você vive, ela está te adestrando. Porque uma alma que se permite ser invadida pela luz e rompe com todas as cadeias que te impedem de ver a luz da verdade do amor, uma alma que faz isso, ela é potencialmente criadora de uma estrutura que faz com que muitas outras almas possam entrar em ressonância e também descriar todos esses conceitos alinhados com as inverdades de estruturas que não estão, muitas vezes, entrelaçadas com as verdades do amor. Eu quero dizer para você que, independente do que você esteja vivendo hoje, da estrutura de vida que você tenha, ou da visão ainda apequenada que culturalmente nós temos, né, de olhar a vida do outro, criando aquelas fantasias, eu quero dizer para você que se você vive um processo de solitude hoje, se você está buscando dentro de você os caminhos, você está na frente da grande maioria. Você já está. Você não precisa alcançar, você já está vivendo a verdade do amor nesse exato momento. E a verdade do amor, ainda que você esteja passando por uma leve e momentânea tribulação, esta leve e momentânea tribulação, como disse Paulo, produz um eterno
peso de glória acima de qualquer comparação. Toda comparação que você faz hoje com a sua vida e a vida da sua contraparte, ou de quem quer que seja, tem como base a dualidade e a distância do amor. Se você está vivendo esse processo de despertar espiritual e foi lançada pelo próprio universo a conhecer os governos do seu interior e não mais precisar das validações de um mundo corrompido e que se dissociou completamente das verdades do amor, você está na frente. Você é uma alma escolhida para vivenciar os seus processos. E quando nós falamos ontem que as portas se fechavam para nós, hoje nós acordamos com o universo falando assim: todas as portas se fecham para aqueles que precisam abrir os portais de ouro que estão dentro de si mesmo. Enquanto você não consegue abrir a porta do seu ser, as portas externas vão se fechar por amor a você. É o amor que fecha essas portas. E uma vez, conversando com o meu gêmeo, ele falou, mas e aí? O que tem que fazer, então, para mudar? Tira da sua vida. Tira. Tudo. Tudo que não está alinhado ao amor e à verdade. Não se associe com mais nada que não tenha verdade e amor. Pronto. Você se alinhou com o fluxo do universo, porque o universo, a fonte criadora, só trabalha com o amor e com a verdade. E essa matrix que nós vivemos aqui, estamos já vivenciando a 555, que é a nova matrix, com o governo do eu superior, da quinta dimensão, o código 555, código crístico da ascensão, ela tem como base as mentiras e as negatividades. Até mesmo as religiões que fazem você, muitas vezes, buscar o divino para ter ou para conquistar uma bênção. Isso também está dissociado da verdade. Porque a busca pela divindade é para você se tornar essa divindade. E se tornando essa divindade, você é transbordante e você se torna esse universo. Eu quero convidar você hoje a romper com a voz da comparação e da humilhação, que ainda tentam fazer com que você se compare com situações mentirosas e do teatro que o outro que está desligado ainda vive. Eu quero convidar a você a valorizar o seu processo. Eu quero convidar você hoje a assinar com caneta de ouro a sua história e dizer para você mesma, eu valido a minha história, eu confio no que eu vivo, eu sei que eu estou vivendo a vulnerabilidade daquele que escolhe o amor e a verdade dentro de um universo onde as pessoas só escolhem a comparação e a mentira. Eu ouso manifestar a minha essência. Eu ouso manifestar as verdades do amor. E tudo aquilo que não se alinha com essas verdades, eu digo não, seja o que for. O que você precisa fazer, meu amado, é dizer não para tudo que não se alinha com a verdade e com as verdades do amor. Por maior que seja a conquista aqui. Olha, Cláudia,
Sofia. Você vai ganhar um prêmio sozinha da Mega Sena da Virada. Mas você tem que fazer um negocinho aqui. É coisa boba, ninguém vai ver, não, tá tranquilo, sabe? Não, não. E nesse tempo de eleições, onde a gente sabe que os jeitinhos, as negociatas, até mesmo dentro dos contextos religiosos, que é o que mais tem, existe sempre os jeitinhos para você conseguir algo. Precisa, senão você não trabalha, senão você não anda, não ande dessa forma, mas voe com o Espírito. Romper com essas estruturas que tentam te colocar desalinhada é dizer sim para a sua história. Dizer sim. Dizer sim. Eu passei esse percurso durante muito tempo me sentindo muito que as coisas da vida, as coisas, as conquistas da vida não eram para mim. Eu tinha essa crença, porque era tanto não que eu recebia, que eu achava que as coisas não eram para mim. Até que eu, simplesmente, como eu disse ontem, eu falei, tá bom, ok. Deve ter um motivo para eu viver assim, eu aceito plenamente isso. E quando eu tomei essa decisão e comecei a só dizer sim para mim, para o amor, 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 é que, de fato, a minha energia esteve pronta para manifestar externamente tudo aquilo que estava dentro de mim. Este caminho que você está fazendo é um grande privilégio, é um grande presente do universo. Trilhar esse caminho, se reconquistar. E ontem as chaminhas mandaram para nós, acho que vocês viram lá no grupo, falando que no Novo Testamento, que conta a história de Cristo, são 27 livros. E nesse exato momento nós somos 27 pessoas aqui nesse domingo, dia 29 de setembro, finalizando esse mês tão poderoso. E o Outubro Rosa está chegando. Hoje nós acordamos com uma informação bem sincrônica, vendo uma, uma corrida que está acontecendo em Florença, que aconteceu hoje, nesse dia 29, lá em Florença. E as pessoas todas com uma camisa verde, fazendo uma campanha enorme contra o câncer de mama, e vendo tantas pessoas ali de verde, me fez me conectar de novo com esta cura que está em curso desde que nós fomos lá, esse desbloqueio tão grande que está acontecendo. Me deu uma felicidade tão grande perceber os lugares que a gente está chegando, que cada um de vocês que estão nessa jornada estão chegando, cada rosa que é representada. E hoje você tem mais uma oportunidade de dar um salto de cura, de se libertar completamente de qualquer aspecto que te faça se comparar. Se você não faz isso, eu sei que tem algumas aqui que têm uma energia yang mais fortalecida e muito provavelmente não se identificam tanto com esse pensamento, mas saiba que essa é uma cura do coletivo e você está aqui também como uma rosa que ajuda a transmutar tudo isso. E é um grande privilégio ter vocês aqui nesse dia. Estou muito feliz dessa próxima semana, saber que a nossa 16ª jornada vai se finalizar em São Paulo, que na quinta-feira teremos a nossa caminhada do amor, e que vamos finalizar essa jornada nas principais cidades do Brasil. E nós sabemos que tem um alinhamento nisso muito forte, de celebração, de fazer esse alinhamento Brasília-São Paulo, numa época em que os ânimos beligerantes e bélicos estão tão aflorados por conta dessas eleições, nós podemos ancorar o amor na principal avenida do país.
pisando com força de luz. E todos vocês, onde você estiver, está convocada a fazer essa caminhada às 20 horas da quinta-feira. Não deixe de participar, onde você estiver. Então, meus amores, vamos começar a nossa mesa, então, para você trazer qual o movimento que está acontecendo agora na sua jornada, para a gente poder te auxiliar.